Bem, agora há pouco eu estava pensando numa frase que o Senhor Jesus ele disse, quando ele disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Sabe, eu acho que não existe na face da terra nenhum ser humano que com sã consciência que não quer entrar no céu. Eu acho que todos nós queremos. Eu acho que todos nós, independente de raça, independente de cor, independente de crença, eu creio até mesmo aquele que não tem uma religião, até mesmo o ateu, qualquer pessoa, ela quer sim, se existe um céu e um inferno, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. A não ser uma pessoa que esteja um distúrbio mental, um débil mental louco, que vai dizer, não, eu quero ir para o inferno, quero passar a eternidade no lago de fogo de enxofre com o cão. O cara tem que ser maluco, né? Mas eu creio firmemente pela Bíblia Sagrada que essas são palavras verdadeiras, essas são palavras que Jesus ele fala com um grau de seriedade muito grande. Porque em vários momentos, em várias partes, em vários comentários e parábolas dele, ele quer chamar a nossa atenção para o reino dos céus. Inclusive, quando ele diz a respeito de nós ajuntarmos um tesouro no reino dos céus. Ou seja, o foco de Jesus, todas as vezes que ele falava, todas as vezes que ele pregava, todas as vezes que ele abria a sua boca, sempre foi esse. E nós vemos que as pessoas elas não estão se importando muito com isso, elas não estão dando a mínima. A preocupação hoje não é essa, a preocupação hoje é ajuntar um tesouro no reino das trevas. Porque o próprio Jesus disse que esse mundo jaz do maligno. E se nós estamos ajuntando um tesouro aqui e não se importando com o reino do céu, nós estamos cavando a nossa passagem, nós estamos carimbando o nosso passaporte para ir para o inferno, com certeza. Mas não é o foco que eu quero levar essa noite é a respeito de quando, como, que tipo de vontade é essa que Deus ele tem. E nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que põe uma Bíblia debaixo do seu braço vai para uma igreja e louva e prega e bate palma e grita alguns glória a Deus, faz algumas orações ali e vai para o reino dos céus. Não, isso aí você que é inteligente, você sabe que isso não é o suficiente, que isso não é fazer a vontade do Pai, porque fica uma coisa apenas uma religiosidade, alguma coisa como se fosse um lazer. Aos domingos você vai ali, se confraterniza com aquelas pessoas que ali estão, mas fora daquilo ali você não pratica mais nada, então não adianta nada. É uma coisa que você está fazendo para preencher a sua rotina. Se você não estiver verdadeiramente fazendo a vontade do Pai. E que tipo de vontade é essa que Deus tem na nossa vida? Que tipo de vontade é essa que nós possamos colocar em foco? E eu creio que a parábola das 10 noivas, ela é justamente a ilustração mais exata, a ilustração mais explícita e clara
para nós termos uma noção do que é fazer a vontade de Deus. Porque ela diz que tinham 10 noivas e cinco eram prudentes e 5 eram loucas, 5 eram nércias. Que 5 tinham azeite na sua lâmpada e 5 tinha só um pingo de azeite, aquele pavio só fumegava. E o que quer dizer o azeite? Você sabe muito bem que o azeite ele significa a presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O azeite, né? É o que faz a chama ficar acesa, é o que faz o pavio apenas não fumegar, mas estar sempre em chamas, sempre fervoroso, sempre de uma maneira que agrada a Deus. Aí às vezes nós confundimos as coisas, porque nós vemos por aí pessoas que pegam uma palavra como essa parábola das 10 noivas, das 10 virgens, e colocam um foguetório e começa uma confusão santa dentro da igreja, o povo começa a rodopiar e recebe e aquele negócio todo, e o pastor, o pregador que está ali ministrando aquela palavra, ele já associa o azeite com o fogo que desce do céu, daí o povo está falando línguas estranhas, rodopiando e pisando no chão, e aquele negócio todo, e às vezes eu me pergunto, será? Eu me pergunto sabendo a resposta, não pergunto com hipocrisia, mas será que se resume nisso a presença do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher? Será que se resume em alguns saltitos dentro da igreja, em alguns rodopios e cai no chão e vira aquele negócio todo? Um monte de irmão para segurar aquele abençoado que está ali, né? Segundo as pessoas que entendem dessa forma, diz que está cheio do Espírito Santo. E será que se resume apenas nisso? Quero perguntar a você e colocar você para pensar se é realmente. Porque na carta de Paulo aos Gálatas, ele diz que a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se resume, a gente comprova a presença do Espírito Santo de Deus com os frutos que por ele são manifestos. Ou seja, a pessoa que pratica o amor ao próximo, a pessoa que é longânima, a pessoa que tem temperança, a pessoa que é paciente, né? A pessoa que tem desejo de amar verdadeiramente o seu próximo, que se dói, que é uma pessoa que ela não ignora o sofrimento do seu irmão. E que os frutos da carne são com lascívia, prostituição, bebedice, roubalheira, ladruagem, mentiras, né? E ele ainda diz que os quais praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. E nós às vezes vemos pessoas nas igrejas, né, começarem com o que eu acabei de dizer agora há pouco, com toda essa confusão santa e rodopia, e fala em línguas estranhas e aquele negócio todo. Aí você vê de repente aquela pessoa, quando está fora da igreja, ela fala mal do seu irmão, ela fala mal do pastor, ela joga pedra naquele que caiu, em vez de estender a mão e orar por ele. Ela tem inveja da pessoa que às vezes tem algo mais do que ela. Essa pessoa, ela se corrói por dentro com um ódio satânico quando aquela pessoa recebe uma bênção da parte de Deus. Ela se entristece quando seu irmão é abençoado.
Aí, por outro lado, ela se alegra quando o seu irmão cai. Ah, eu falei, eu não disse. Aí, ó, o que, que aconteceu? Ah, isso aí é para deixar de ser assim, para deixar de ser assado, para deixar de ser besta, para deixar de ser orgulhoso. Essa mesma pessoa que estava dentro da igreja, rodopiando, saltitando, dando glória a Deus, dizendo que estava cheia do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, quem é que está errado? É a Bíblia, que eu não creio que ela está errada, porque ela é a verdade, ela é a fonte da verdade, ela é a própria verdade? Ou é essa pessoa que diz que está cheia do Espírito de Deus, e daí a pouco ela está jogando pedra no seu próximo, está falando mal do seu irmão, está fazendo as maiores atrocidades do mundo, quando não está andando quase nua no meio da rua? Quando não está, às vezes, na roda dos escarnecedores. Quando às vezes está às vezes na igreja orando, buscando, clamando, cantando, chorando, quando é no outro dia está na rodinha, na pracinha, conversando com as pessoas que não convém. Ou às vezes entra no Facebook para bater papo com pessoas que não trazem a ela nenhum tipo de edificação. Aí eu te pergunto, onde é que está o erro nesse negócio todo aí? Eu queria verdadeiramente que você respondesse para você mesmo, que você refletisse a respeito do que eu estou dizendo aqui agora. Porque é uma coisa séria, é uma coisa muito séria isso que nós estamos tratando aqui. Porque se trata da nossa alma e eu não dou valor em outra coisa, não dou valor em nada mais nessa vida do que a minha alma. Eu não dou mais valor à minha mãe, ou ao meu pai, ou ao meu irmão, ou à minha esposa, ou aos meus filhos, ou aos meus bens, do que a minha alma. Minha alma ela é mais importante do que qualquer coisa. Porque ela é eterna. A minha alma ela vai ter um destino, ela vai ser julgada, ou para mim ir para o inferno, ou para ir para o céu. Ou viver a minha vida inteira com Cristo, a eternidade toda, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, ou então passar um tormento eterno com o diabo e seus anjos. Então nós devemos meditar sobre isso, não é uma coisa que nós devemos ouvir e deixar para lá e continuar vivendo da mesma jeito, da mesma maneira profana, da mesma maneira em prostituição e lascívia, da mesma maneira fofocando, metendo um sarrafo nas costas do nosso irmão, no pastor, na pastora, no obreiro. Não pode ver ninguém tropeçar que já está metendo ferrão na pessoa, não pode ter uma oportunidade, parece um escorpião, que não pode ver uma oportunidade de se avizinhar que já sente um ferrão venenoso para acabar de matar aquela pessoa que está precisando de remédio, de ajuda, está precisando de um médico. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos vivendo? O evangelho que não se fala mais de amor, não se fala mais de renúncia, não se fala mais de postura dentro da igreja, de compromisso, de reverência, não se fala mais nisso. Hoje nós vemos as igrejas, o culto começa às 7h30, as pessoas começam a chegar às 8 horas. O pastor, o dirigente do culto que está ali, às vezes orando, desde as 7h15, desde as 7 horas. Quando você vai ver, tem pessoas que ainda estão chegando na hora da mensagem. Na hora que o pregador pega a mensagem, lá para as 9 horas da noite, aí ainda tem gente chegando. Ah, mas é meio de semana, o pessoal trabalha no domingo, que é da mesma forma. Não há compromisso sério, não há reverência com as coisas de Deus. Há muito, sabe o quê? Muito interesse. Interesse por aquele que tem todo o poder, é o dono do universo e pode nos dar todas as coisas. Mas ele nos dá se ele quiser, ele não é obrigado a dar. E nós vemos pessoas irem para as igrejas que parece que está indo... Ô meu irmão, parece que está indo para um prostíbulo. Parece que está indo para o cabaré. Pessoas que vão para a igreja, sabe? Eu não digo, não adianta eu falar dos homens, porque os homens eles vestem ali terno, gravata
Ou então a calça jeans é a roupa do homem mesmo, uma calça jeans, um tênis, uma camiseta, né? Aí a gente só vai saber se ele tiver podre por dentro, porque tem muitos que estão assim, por trás do terno e da gravata, do sapato engraxado, são mentirosos, prostitutos, entendeu? Não tem compromisso com Deus, só são crentes ali naquela hora. Muitos estão desse jeito. E as irmãs? Hoje é antipático a gente falar desse assunto. É antipático, assusta o povo, causa raiva nas pessoas, não tem nada a ver. Hoje tem um negócio aí que diz nada a ver, não dá nada. Será que não dá mesmo? O apóstolo Paulo diz que as irmãs, elas devem se vestir com sobriedade e moderação. Não é questão de saia ou de calça, porque tem vestidos e saias que são muito mais provocantes do que uma calça. Tem irmãs que vão para a igreja com um vestido com um palmo acima do joelho, bem curtinho, que ela cruza a perna e você vê a cor da calcinha dela. Com a unha preta, uma unha vermelha, sabe? Um batom esquisito, uns brincos, parece um bambolê na orelha. Sabe, irmão, se você, o irmão que você está ouvindo isso aí, se você tiver com vontade de desligar, você desliga. Mas a verdade é que liberta. A verdade é que cura, salva e liberta. Porque a verdade, o caminho e a vida é o Senhor Jesus. E ele foi crucificado por pregar a verdade, porque muitos não suportaram. Apenas suportaram a verdade aqueles que eram humildes e realmente queriam entrar no reino dos céus por qualquer custo. Agora aqueles que eram soberbos, aqueles que se achavam melhor, aqueles que faziam longas orações nas praças, aqueles que não tinham um pingo de azeite na lâmpada, apenas tinham a oratória, apenas tinham um carisma, não tinham a timidez de falar ao público, eles não queriam ouvir a Jesus. Que se Jesus tivesse pregado o evangelho que 95% dos pastores e pregadores pregam hoje em dia, ele não tinha sido crucificado não, ele tinha sido nomeado rei de Israel. Todos se prostravam diante dele se ele tivesse pregado o mesmo evangelho que é pregado hoje. Então, eu te pergunto, será que nós estamos vivendo com reverência ao Senhor? Será que nós estamos verdadeiramente servindo a Deus ou estamos servindo a nossa denominação? Porque aquele que ensina, aquele que prega, simplesmente fala que não tem nada a ver, esquece de abrir a Bíblia nesses versículos que ele conhece. Esquece de abrir a Bíblia nesses versículos que exortam a santidade, nesses versículos que abrem os nossos olhos para a postura, para a reverência, para a santidade. Eles deixam ele de lado e abrem apenas aqueles que dão alicerce a ele para dizer que Deus é amor, que Deus ele entende nosso coração, que pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aí eu não sei se você é ingênuo o suficiente para pensar que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, independente da vontade de Deus. Mesmo se Deus não quiser e você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Será se nós temos mesmo essa mente rasteira ao ponto de pensar assim? Então nós devemos pensar, meu irmão, nós devemos refletir a respeito disso, porque é uma coisa que é muito séria, a coisa está nojenta por aí. A coisa está de maneira que se nós não tivermos cuidado, na hora de ir a uma igreja, visitar, pregar ou louvar em alguma igreja, se a gente não tiver cuidado, a gente peca em cima do altar. O negócio tá feio, meu irmão. Sabe, pessoas que despudoradas e pegam no microfone e daí a pouco prega e a igreja pula e saltita. Entendeu? E as pessoas pensam que aquela pessoa está realmente cheia do Espírito de Deus.
Quando apenas eu preciso apenas de uma oratória, preciso apenas de decorar alguns versículos bíblicos, apenas de não ter timidez para falar ao público e ter um carisma, se soltar. Aí a pessoa consegue induzir o povo. A pessoa consegue fazer com que o povo são animadores de auditório, sem unção, sem compromisso, e ali eles pegam o microfone, fazem, acontece e está tudo certo. E é dessa maneira que nós vemos acontecer hoje em dia. E então as coisas são assim. Nós vemos pessoas que não têm um pingo de pudor, um pingo de respeito pelas coisas de Deus. Então as coisas são, infelizmente, desse jeito. Nós às vezes pensamos que estamos agradando a Deus independente da nossa conduta. Estamos agradando a Deus independente da forma que nós nos vestimos, da forma que nós nos comportamos, independente da forma que nós falamos, independente de com quem nós andamos, independente de qualquer coisa. Nós colocamos em nossa cabeça pequena que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e Ele vai perdoar e nós não precisamos se preocupar com nada. Mas a palavra de Deus diz que nós vamos ser julgados pelo aquilo que nós fizermos, pelas nossas obras. E que nós vamos ser julgados pelo aquilo que nós falarmos ou deixarmos de falar. E que não podemos brincar com essas coisas. E que tem coisas que são sérias demais na nossa vida, quando a Bíblia diz assim que quando nós erramos, conscientes do erro, conscientes do pecado, não há mais sacrifício do sangue de Cristo. Ou seja, nós estamos perto do fim. E eu estou aqui numa posição de homem de Deus, manifestando amor para você, manifestando o amor que eu tenho por você, manifestando, Deus está manifestando o amor que Ele tem por você. Porque amar anda de mãos dadas com falar a verdade. Você deixar de falar a verdade não significa que você ama aquela pessoa. Que às vezes você vai falar a verdade, você vai pregar a verdade, você sabe que aquela pessoa precisa ouvir a verdade, que aquela pessoa está vivendo e caindo em grandes laços de perdição, e você não fala a verdade para ela. Isso aí para mim é falsidade, é camuflar sentimentos. Isso aí, na verdade, é medo de perder aquela pessoa. Medo de perder o dízimo, a oferta e a presença daquela pessoa na igreja. E aí aquela pessoa vai para o inferno, e vai para o inferno também aquele que deixou de falar a verdade.
E o que eu acho impressionante é que as pessoas se levantam contra homens que falam a verdade. As pessoas não suportam ouvir a verdade. A Bíblia diz que as pessoas teriam comichão no ouvido para ouvir coisas que são agradáveis à carne delas. Que dariam ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E nós estamos falando da igreja. Nós estamos falando da igreja. Foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Jesus me chamou. Ele me chamou para abrir os olhos daqueles que estão cegos, daqueles que estão com a venda nos olhos. Que Satanás colocou essa venda e colocou na cabeça deles que está tudo bem, que não tem nada a ver, que você pode se comportar de qualquer jeito, pode se vestir de qualquer jeito, pode ouvir qualquer ritmo de música, apenas tendo o nome de Jesus e o nome de gospel naquela música, está tudo certo. Que você pode agir da maneira que você imaginar, que Jesus ele é amor, Deus ele é amor e não é fogo consumidor. Na verdade, o fogo consumidor de Deus é o inferno. Então nós esquecemos que Deus ele é justo. Que Deus ele tem um cajado. Que Deus ele quer nos corrigir. Que Deus ele quer verdadeiramente trazer a nós a verdade e nos salvar e nos levar para o céu. Sabe, porque a igreja de Jesus, ela diz o seguinte, que a Bíblia diz que a igreja, a noiva do Cordeiro, ela é descrita como uma igreja, uma noiva, uma igreja sem mancha, sem mácula e irrepreensível, ou seja, não pode ser repreendida, não pode ter mancha, não pode ter acusações sobre ela, não pode ter dedos apontados para ela. Irrepreensível, não pode ser repreendida a não ser pelo próprio Deus. Sem mancha, sem mácula, irrepreensível. A palavra de Deus diz que ele está selecionando, ele está pensando no meio daqueles que têm a Bíblia Sagrada, pensando no meio daqueles que cantam, que louvam, que pregam, que exaltam a Deus. Uma geração eleita, uma geração de sacerdotes. Um povo adquirido pelo sangue. Uma igreja sem mancha. Uma igreja sem mácula, irrepreensível. Uma igreja que agrada aos olhos de Deus. Uma igreja que traz alegria ao coração do Pai. Uma igreja que não traga a ele desgosto. Uma igreja que não traga a ele tristeza no coração. Que não traga a ele vergonha. Que não traga a ele Satanás o tempo inteiro acusando e dizendo: olha a maneira que fulano anda. Olha lá, fulano ontem estava pregando, louvando, exaltando, pulando, gritando, falando línguas estranhas. Hoje está lá falando mal do outro lá, ó. Olha lá aquele lá, ó, que estava ontem chorando na tua presença. Olha lá o que ele está fazendo, olha lá, ó. Saindo com uma pessoa que não é a esposa dele, com uma pessoa que não é o marido dela. Aí nós pensamos que está tudo bem, que o amor de Deus é imenso e está tudo certo. E nós vemos pessoas caminhando aos passos largos para o inferno. Eita, meu irmão, sabe, já tem muita gente por aí para pregar que Deus cura, que Deus salva, que Jesus liberta, que batiza com o Espírito Santo, que prospera, que enche o nosso celeiro, que transborda o nosso cálice. Tem muita gente por aí para pregar isso aí. Você está careca de saber que Deus tem poder para todas essas coisas. Mas tem pouca gente para pregar o que eu estou pregando aqui. Pouca gente que não tem peito para dizer que 95% daqueles que pregam, que cantam, que louvam, que exaltam, que dirigem a igreja, que frequentam uma igreja, vão tudo para o inferno com Bíblia e tudo debaixo do seu braço. E nós estamos
vendo que as coisas não estão fáceis por aí. Sabe, eu não quero mais falar, porque senão vai ficar um assunto enfadonho para você. O que eu falei aqui agora já é o suficiente para você vir refletir, para você vir abrir seus olhos e consultar as escrituras sagradas e saber o que você está vivendo, o que você tem vivido até hoje. Amém?